Olá pessoal, aqui é a professora Maísa Tobias e hoje eu quero falar com vocês sobre transporte complementar por vans. Há mais de 10 anos sou pesquisadora e tenho me interessado e apoiado fortemente esse modo de transporte complementar por vans, por entender que em Belém, por diversas características, seja de demanda, seja de território, de configuração das ocupações, elas são fundamentais para dar o apoio de alimentação ao sistema principal. Já fizemos diversas pesquisas e esse ano também uma pesquisa que ajudou bastante como suporte à regulamentação desse modo de transportes. E precisamos avançar para que esse modo venha a alcançar um patamar de alimentação, de organização e de capacitação, para que possa servir melhor a nossa comunidade, com conforto e segurança. O transporte complementar em Belém remonta ao século XIX, com o uso das SEGES, sucedidas pelas linhas de bondes de tração a vapor. Porém, somente na década de 1960 começaram a circular as lotações, com notável participação no transporte público, sucedendo a suspensão da circulação dos bondes na década de 1950 e que já vinham sendo substituídos paulatinamente pelos ônibus desde o início do século XX. Tal apogeu operacional das lotações durou uma década, sendo retiradas em definitivo por força legal em 1969. A partir de 1970, Belém passa a contar com transporte coletivo urbano exercido exclusivamente pelo sistema ônibus. As dificuldades operacionais do sistema de ônibus recaíram principalmente sobre o atendimento da população de periferia. Tem-se então, na metade da década de 1990, um espaço aberto para uma primeira tentativa de ressurgimento do transporte alternativo de veículos de porte médio, principalmente por novos operadores interessados em entrar no sistema com combis e vans. E numa solução emergencial agenciada pela Companhia de Transportes do município de Belém, atribuiu-se este serviço aos próprios operadores de transporte por ônibus, através de micro-ônibus, evitando-se a entrada do transporte alternativo no sistema de transporte da região naquele momento, mas que não durou muito tempo. Com o declínio do serviço seletivo de micro-ônibus e a manutenção do sistema convencional de ônibus e seus diversos problemas operacionais, abre-se a porta para as combis e vans, que se iniciam pela periferia aos poucos, resgatando passageiros do sistema convencional de ônibus, que por sua vez segue experimentando vertiginosa evasão de demanda, ocasionando inclusive a extinção de determinadas linhas. Não houve mais como conter a situação, desdobrando-se na região metropolitana de Belém a ocupação do transporte alternativo com aspectos semelhantes ao ocorrido em outras cidades brasileiras. Pode-se dizer que a plena afirmação do serviço de transporte complementar por toda a região teve como marco o ano de 2003, com grande crescimento de cooperativas e proprietários de vans e combis, inclusive com apoio de parlamentares. Na segunda maior cidade de Ananindeua, o serviço foi liberado pela prefeitura, abrindo precedente para os demais municípios da região metropolitana de Belém na década de 2000, exceto em Belém. Segundo o levantamento junto à Diretoria Geral das Cooperativas, em 2010, a estimativa eram de 1.300 veículos de transporte alternativo circulando nas vias da Grande Belém. O sistema era organizado em cooperativas e por alguns operadores que se lançavam individualmente para o serviço. Como característica marcante do transporte complementar, se tinha a flexibilidade das rotas, horários e preços, que variavam com a distância do percurso e o turno em que atuavam essas cooperativas, com atendimento apenas nos horários e rotas de maior demanda, e ainda sem compromisso com gratuidade e a meia passagem. Belém foi o palco de diversos conflitos dos operadores do sistema durante a década de 2000, adentrando a década de 2010, entre complementares e o sistema empresarial de ônibus e do poder público tentando conter o transporte complementar enquadrado como clandestino. Por volta de 2013, sob nova gestão municipal, o segmento é chamado para promover o ordenamento de circulação em áreas carentes de atendimento e para se regularizarem, no sentido de melhorar as condições de segurança e conforto ao usuário. Para tal,
a CEMOB foi atuante em diversas reuniões em determinação de regras operacionais. Assim, de 2013 a 2016, é estabelecida uma aproximação do poder público com o transporte complementar para conter o crescimento desenfreado e desordenado e buscar caminhos para a regulamentação. Até então, através de estudos técnicos da CEMOB, o sistema de transporte complementar contava aproximadamente em Belém com 16 cooperativas e 362 veículos. Ainda em 2014, o transporte complementar do distrito de Mosqueiro havia sido regulamentado. Numa iniciativa inédita de gestão de exercer o controle operacional do transporte público na ilha, eliminando o transporte clandestino e oferecendo ao usuário mais qualidade de serviço. O primeiro passo à legalização do transporte alternativo foi dado em meados de 2017, com a alteração da Lei Orgânica do município, em nova redação de capítulos na parte de transportes, admitindo a inserção de pessoa jurídica, não somente empresas, para operar com transporte público em Belém, dando margem à operação de transporte público coletivo por cooperativas. Também, no projeto BRT Belém, foi incorporado entre 2013 e 2014 o conceito de operação do transporte complementar para apoio ao sistema tronco alimentador. De 2018 em diante, o transporte complementar, antes clandestino, passa a ser considerado complementar, mas faltava regulamentação, que até os dias atuais se mantém em processo, aguardando também a licitação do sistema BRT. O sistema de transporte complementar saiu das combis até o final da década de 2010 e se manteve integralmente em vans e micro-ônibus na década de 2010 até os dias atuais, operando junto ao transporte coletivo convencional e em Belém junto ao próprio BRT. Aguarda o regulamento e arranjo operacional e tarifário para ser inserido no sistema oficial, inclusive na bilhetagem eletrônica. O transporte complementar retornou e se consolidou ao longo das 2 últimas décadas em todos os municípios da região metropolitana de Belém, com a devida regulamentação, exceto na capital Belém, onde a resistência de aceitação institucional e de mercado se manteve até os dias atuais, numa história com diversos capítulos e protagonistas. Mobilidade urbana na região metropolitana de Belém. Transporte complementar. Faço parte da solução.